Olá! O diagnóstico de transtorno bipolar é, sem dúvida, um dos grandes desafios na prática clínica. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nos dados epidemiológicos que são essenciais e que podem, de verdade, refinar o diagnóstico e transformar o manejo desses pacientes no dia a dia. Nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos ver a dimensão do transtorno, o perfil típico do paciente, as comorbidades, as armadilhas no diagnóstico, a trajetória da doença e, claro, no final, as mensagens mais importantes para levar para a prática. Ok, vamos começar entendendo a escala do transtorno bipolar para a gente ter uma real dimensão do problema que enfrentamos na clínica. A carga global é impressionante. A gente está falando de uma estimativa de 40 milhões de pessoas vivendo com o transtorno. Para se ter uma ideia do que isso significa, é quase a população inteira da Argentina. Então é um problema de saúde pública numa escala que simplesmente não pode ser ignorada. Em termos de prevalência ao longo da vida, os dados mostram algo entre 1 e 5%. Na prática, isso quer dizer que qualquer clínico, seja geral ou psiquiatra, vai encontrar dezenas, se não centenas, de pacientes com essa condição durante a carreira. E muitos deles, infelizmente, ainda sem o diagnóstico correto. Agora, olha que interessante este dado. A incidência não é algo estático. Dados do Global Burden of Disease mostram um aumento de quase 50% nos novos casos entre 1990 e 2017. Isso levanta perguntas importantes. Será que estamos diagnosticando mais? Ou será que fatores ambientais estão influenciando? É algo a se pensar. Vamos avançar então para o perfil do paciente. Entender quem é mais afetado e quando os sintomas costumam aparecer é chave para o diagnóstico. Tipicamente, o transtorno dá os primeiros sinais num período muito crítico do desenvolvimento, o final da adolescência. Pensa só, 70% dos pacientes têm sintomas antes dos 25 anos. Isso impacta diretamente os estudos, a vida social, o início da carreira, tudo. E essa tabela mostra um ponto bem importante. Apesar daquele pico na adolescência, não existe um único início. A análise dos dados sugere pelo menos 3 subgrupos distintos. Isso pode indicar que a doença se manifesta de formas diferentes em fases diferentes da vida. Pois é, e aqui chegamos num ponto crucial e, francamente, preocupante. Esse atraso enorme entre os primeiros sintomas e o diagnóstico correto. São quase 10 anos, uma década inteira sem o tratamento adequado, o que tem consequências profundas para a progressão da doença e o prognóstico. É vital reconhecer que a apresentação clínica muitas vezes difere entre homens e mulheres. Homens, por exemplo, tendem a abrir o quadro com mania. Já as mulheres, mais frequentemente com depressão. Além disso, as mulheres têm maior risco de ciclagem rápida e de virada maníaca com antidepressivos, o que, claro, impacta diretamente as nossas escolhas de tratamento. Agora, vamos examinar o fardo pesado das comorbidades e as consequências bem sérias para a saúde e a expectativa de vida do paciente. Uma coisa precisa ficar clara: comorbidade é a regra, não a exceção. Olha só, quase 2/3 dos pacientes têm alguma outra condição, seja psiquiátrica ou médica. Isso significa que, na prática, raramente tratamos o transtorno bipolar de forma isolada. E entre as condições médicas, a doença cardiovascular é especialmente comum, sendo a principal causa de morte prematura. Por isso, um clínico atento precisa monitorar ativamente os fatores de risco cardiovascular em todos os pacientes com transtorno bipolar. Agora, o risco de suicídio é um aumento de 20 a 30 vezes em relação à população geral. Isso não é só um dado estatístico, é a principal emergência clínica que a gente enfrenta nesse transtorno. A avaliação de risco não pode ser só um item no prontuário, tem que ser uma vigilância contínua em toda a consulta. E quando a gente soma o risco de suicídio com as comorbidades médicas, o resultado é este número aqui, uma perda de, em média, 13 anos de vida. É mais de uma década. Isso coloca o transtorno bipolar entre as condições médicas mais graves em termos de impacto na longevidade. Ok, dada toda essa complexidade na apresentação, vamos focar agora nas armadilhas mais comuns que levam a um diagnóstico errado. O principal desafio, a maior armadilha, é essa aqui: confundir transtorno bipolar com depressão unipolar. E por que isso acontece tanto? Porque na maioria das vezes a doença começa com um episódio depressivo, mascarando a natureza bipolar do quadro. E pior, levando a tratamentos que podem até piorar o curso da doença. Então, esses fatores criam um quadro que pode ser facilmente confundido com depressão maior, se a gente não fizer uma anamnese bem detalhada.
É fundamental perguntar ativamente sobre episódios passados de hipomania, mesmo que breves, sobre sintomas psicóticos e sobre o uso de substâncias em todo paciente que chega com um quadro depressivo. É muito importante entender a trajetória a longo prazo, porque o transtorno bipolar definitivamente não é uma condição estática. Existe essa hipótese da neuroprogressão. A ideia é que, a cada novo episódio de humor, o risco de uma nova crise aumenta, a gravidade pode ser maior e a resposta ao tratamento pode diminuir. Isso só reforça a urgência de um diagnóstico precoce e de uma boa estabilização do humor. E essa neuroprogressão parece ter consequências cognitivas bem sérias. O risco de desenvolver demência é quase 3 vezes maior do que em pacientes com depressão unipolar. Isso muda o foco do tratamento. Não é só sobre estabilizar o humor hoje, é também sobre proteger a função cerebral para as próximas décadas. Certo. Então, vamos juntar todos esses dados e destilar as mensagens mais importantes, aquilo que realmente faz a diferença no trabalho clínico do dia a dia. Em resumo, o essencial é manter um alto índice de suspeita de bipolaridade em depressões de início precoce, investigar comorbidades de forma sistemática, avaliar o risco de suicídio em todas as consultas, sem exceção, lembrar das diferenças de gênero na apresentação e pensar no futuro cognitivo do paciente desde o início. E para finalizar, esse checklist. Ele oferece uma estrutura prática, um guia mesmo, para garantir uma avaliação completa sempre que o transtorno bipolar for uma hipótese. Usar um roteiro assim pode ajudar e muito a evitar as armadilhas diagnósticas e a iniciar o tratamento correto o mais cedo possível. A pergunta que fica no ar é: como podemos encurtar essa jornada de 9 anos entre o primeiro sintoma e o diagnóstico correto?